Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Corinthians. Corinthians quer Renato e hoje à tarde, a direção, a alta cúpula do Corinthians se reuniu com o empresário do técnico, né? O nome do empresário é Gerson Oldenburg, tá? Se reuniu, fez a proposta para ele, né? Essa proposta vai ser levada para o Renato. Aliás, não houve uma proposta oficial, houve um planejamento do clube mostrando o que o clube quer, o que o clube pode oferecer. Obviamente que Renato não vai receber 1 milhão que ele tirava do Grêmio. Não vai receber 1 milhão, vai ser menos. E resta saber se o Renato vai aceitar ganhar menos para trabalhar no Corinthians. Tudo isso eu vou falar para vocês, o que pode acontecer, toda a verdade você vai ter aqui no vídeo e as consequências de tudo isso, mas nos próximos dias saberemos quem será o novo treinador do Corinthians. E eu vou estar colocando aqui para vocês toda a realidade, tudo o que eu sei, tudo que foi dito na mídia, tudo que não foi dito na mídia também, você vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, eu peço a você, torcedor do Corinthians, se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, dá uma força pro Kodama aí. Vou trazer todas as informações a respeito de novo técnico do Corinthians. Será Renato? Será Carille? Será Dorival Júnior? Será Lisca doido? São vários nomes sendo colocados na mesa do Corinthians. Te inscreve no canal, dá joinha que sempre apoia o canal e deixe seu comentário aí que eu leio todos os comentários. Quero saber o que você pensa, quem você quer para o Corinthians, para o segmento da temporada. Pois a informação está aí, né? Está aberta a negociação entre Corinthians e Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, como vocês querem. Hoje à tarde, né, a diretoria alvinegra recebeu o empresário do treinador, que é o Gerson Oldenburg, em São Paulo, né? Teve uma conversa inicial aí e conversaram sobre tudo, né? Sobre a proposta, o plano, o planejamento do clube, sobre a realidade financeira, sobre o ano de responsabilidade financeira, que é muito rígido, né? O Corinthians não tem poder de investimento, não tem poder de endividamento também, né? Primeiro, os dirigentes, comandado aí pelo presidente Duílio Monteiro Alves, né, querem saber se Renato quer voltar a trabalhar agora ou vai deixar para a próxima temporada, né? Porque se quiser voltar a trabalhar, o Corinthians vai receber de braços abertos. Na verdade, são 6 questões que eu quero tratar aqui. Primeiro, se o Renato quer voltar a trabalhar. Segundo, o empresário disse que Renato tem interesse em ouvir o Corinthians, porque considera o Corinthians como um grande clube, como realmente é, né? Está numa situação não tão boa nesse momento, mas não deixa de ser um grande clube, um clube que pode projetá-lo à seleção brasileira, inclusive. Terceiro, depende da conversa do Renato com a família. Isso é muito importante, porque o Renato passou 4 anos intensos no Grêmio. Onde deu muitos títulos, desde Libertadores, desde Recopa, desde Gauchão, Copa do Brasil, enfim, o Renato é multicampeão no Grêmio, tá? Claro que nos últimos 2 anos não tem conquistado grandes coisas, além do Gauchão. 4º lugar, não aconteceu a proposta, não foi dito nada sobre valores, mas é certo que o Corinthians não vai ter condições de pagar o que ele recebia no Grêmio. No Grêmio ele recebia cerca de 1 milhão de reais. O Atlético Mineiro ofereceu mais ainda, ofereceu 1 milhão e 200, 1 milhão e 500. O Corinthians vai ficar na faixa aí de 500, 600, 700 mil no máximo, não mais do que isso. Renato aceitaria? E essa é a 5ª situação. Renato vai ter que baixar o seu salário consideravelmente para ficar na realidade corintiana. Porque o Mancini ganhava em torno de 300 mil reais. Renato não vai trabalhar por 300 mil, vai ter que aumentar um pouco, né? 500, 600, 700 mil, como eu falei antes. E o Renato vai aceitar? Essa é a situação. E a 6ª situação é que Renato é a ficha número 1 do Corinthians e
A diretoria, a alta cúpula do Corinthians não tem um plano B. Falou-se em Carille, como eu falei, né? Falou-se em Lisca, falou-se inclusive em Dorival Júnior, que agrada a direção, mas a nenhum deles foi feito nenhuma proposta até agora. Porque Renato já falou no programa Bem Amigos que não é o salário, não é a grana que vai influenciar. É importante também, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Mas é a junção de salário, né? Um salário bom, mesmo com produtividade, quem sabe, né? Um projeto para que ele consiga fazer do Corinthians um time vitorioso, que consiga títulos, títulos esses que vão ter condições de levá-lo à seleção brasileira. Assim como aconteceu com muitos treinadores que passaram pelo Corinthians, como Parreira, como Luxemburgo, Mano Menezes e por fim o Tite. Portanto, é uma junção de todos esses fatores, tá? Projeto, salário compatível, condições de lutar por títulos e o sonho que ele tem já revelado há muitos anos de ir para a seleção brasileira. Esse é o sonho que ele tem, treinar a seleção brasileira. Para isso, ele quer treinar o Corinthians, que tem uma visibilidade gigantesca no Brasil. Ele é, sem dúvida nenhuma, o Corinthians como clube, ele é dois dos maiores clubes do país em termos de público, em termos de torcida, que é o Corinthians e o Flamengo. A verdade é que esses treinadores que eu citei agora, né, Parreira, Luxemburgo, Tite, Mano Menezes, tiveram momentos vitoriosos no Corinthians. E essas vitórias foram dos treinadores, mas tinham o respaldo da direção. A diretoria ofereceu a eles organização e ofereceu a eles planejamento. E se montou um elenco capaz de conquistar títulos. Terá a direção atual condições de dar estes reforços, estes jogadores, terá poder de investimento para que o Renato consiga formar um time vitorioso? Portanto, tem que ter a base, tem que ter o respaldo da diretoria também. Não é só o Renato não é milagreiro para ter esse elenco que todos sabem que é um elenco não muito confiável, né? Tem jogadores bons, mas tem muitos medalhões que não estão rendendo o que deveria render. E com esse elenco que o Corinthians tem hoje, sem contratações, o Renato teria que ser um milagreiro. E outra situação, Renato vai aceitar trabalhar por menos de 1 milhão que ele tirava no Grêmio. No Atlético Mineiro ele ia receber mais ainda, em torno de 1.200.000, 1.500.000. Só que o Corinthians não tem condições de oferecer esse salário. Enfim, Renato quer um clube onde tem um desafio de conquistar títulos, desafios de chegar a Libertadores, desafio de montar um time capaz de ser competitivo e brigar por títulos de relevância, como o título nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e chegar a Libertadores e conquistar a Libertadores. Isso ele quer fazer no Corinthians. Para isso acontecer, tem dois fatores. Primeiro, o planejamento da direção, planejamento capaz de fazer do Corinthians um grande time, e o respaldo da diretoria para no mínimo 4 contratações. Um meia, um volante, um atacante e um centroavante. Não tem dinheiro para contratar 4? Tudo bem, no mínimo 2. Um volante e um centroavante. Porque o Renato já pode trabalhar tranquilamente com o Luan, que ele vai conseguir recuperar o jogador, porque ele conhece muito bem do tempo do Grêmio, onde Luan foi o melhor jogador da América, e o Ramiro, que taticamente foi muito importante no Grêmio de 2, 3 anos atrás. Porque de nada adianta contratar um grande treinador como é o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, e não dar condições para ele trabalhar. Aí não adianta nada. Tem que ter dinheiro para contratar o treinador, para pagar o salário do treinador, que não é barato, e tem que ter dinheiro para investimento, para se reforçar. Se vai continuar do jeito que está, então contrata um outro treinador mais barato, né? Mais barato, como é, por exemplo, o Dorival Júnior, como é, por exemplo, o Lisca, como, por exemplo, o Carille.
né? Aí traz esse tipo de treinador, né? E começa lá de baixo. Agora, se é para contratar Renato, tem que dar jogadores, tem que dar reforços para ele. Claro, não tem dinheiro para contratar 4 jogadores. A diretoria tem que ter criatividade também, quem sabe um troca-troca, aproveitar a base, porque o Renato sabe trabalhar bem a base, foi ele que revelou jogadores como Arthur, como PP, como Cebolinha e agora mais recentemente o Ferreirinha. Mas a base do Corinthians tem o mesmo trabalho que a base do Grêmio? A verdade é que o Renato não aceitou treinar o Atlético Mineiro, que tem um poder de investimento muito maior, não aceitou treinar o Santos, que também não tem tanto poder de investimento assim, e tem mais 2 questões a serem discutidas. Primeiro, Renato recupera medalhões. Mas são muitos medalhões a serem recuperados também, né? Terá condições do Renato recuperar 5 medalhões, por exemplo, um que outro ele até recupera. Mas tem que ser dito a seguinte verdade: Renato não conseguiu fazer render Marinho. Marinho, que no Santos, né, foi considerado aí um dos melhores jogadores do campeonato passado. E Renato também tinha em mãos Luciano, atacante que hoje faz muitos gols no São Paulo. E o Luciano também não rendeu com Renato. Então não é qualquer jogador que ele consegue recuperar também, né? Por exemplo, Diego Souza está fazendo gols de monte no Grêmio, né? Então foi um jogador que o Renato soube trabalhar. Agora, Diego Tardelli não foi bem no Grêmio. Não foi bem no Grêmio do Renato. Outro jogador que o Renato não conseguiu recuperar foi o Thiago Neves, que estava embaixo no Cruzeiro, chegou no Grêmio, saiu aí de forma inclusive polêmica. E a outra situação é que o Renato sabe trabalhar com a base. Resta saber se na base do Corinthians tem jogadores promissores como o Grêmio tem. Então são várias questões a serem discutidas para ver se o Renato pode dar certo no Corinthians ou não. Mas antes de mais nada, o empresário do jogador, o senhor Gerson Oldenburg, vai levar toda a conversa que teve com a diretoria hoje à tarde para o Renato. E aí o Renato vai analisar, vai conversar com a família e só depois vai decidir se desembarca em São Paulo para conversar com a cúpula corintiana. Porque valores não foram ditos, valores não foram oferecidos, proposta oficial não teve. Foi apenas um jeito, um plano a ser estabelecido no Corinthians que foi colocado para o empresário do jogador. Nos próximos dias saberemos o desenrolar de toda essa situação. A torcida quer, a direção quer. Só resta saber se o principal envolvido, Renato Gaúcho, vai aceitar treinar o Corinthians para a sequência da temporada. Se você, torcedor do Corinthians, gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E peço a você, torcedor do Corinthians, torcedor fanático, a fiel torcida corintiana, apaixonada torcida corintiana. Se você não é inscrito no canal, te inscreve aí, meu amigo, te inscreve, dá uma força pro Kodama, que eu vou trazer muitas informações do Timão, tá bom? Muito obrigado, tenha todos uma excelente quarta-feira e fique com Deus.